Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bom? Olha, nosso tema de hoje é julgamento. Olhem para o julgamento de outra forma. Não olhe pela janela. Olha como se fosse um espelho. Porque a nossa intenção é que opinião sim, julgamento não. A pegada, na verdade, é aquela velha história. Quando você aponta um dedo para alguém, tem mais três dedinhos que estão apontados para você. Por que isso? Porque justamente é mais fácil, né? A gente está apontando para lá, mas a gente tem que lembrar que a gente também está aqui. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de política, a gente fala muito da desonestidade, da falta de ética, né? E é verdade, isso de fato está acontecendo, de fato é um problema bem grave. Mas na hora que o meu filho precisa, ou o meu marido, aí eu uso um pistolão, aí eu furo uma fila, né? A gente entende a criança, coitadinho, porque ele é pequenininho. Mas a gente, na verdade, está fazendo a mesma coisa, não é não? Seja a mudança que você está propondo para o outro. Por que a gente tem solução para a vida do outro? Por que a gente julga, né, a vida do outro e não para fazer isso com a nossa? Né? Se coloca de fora e se olha assim, o que eu posso melhorar da minha, em vez de ficar apontando o dedo Sim. para a vida dos outros, né? A gente, na verdade, é muito rápido em julgar o outro. Porque a gente acha que o que está acontecendo ali, aparentemente, é toda a história. E aí a gente rapidamente formula o que o Poli falou no início. Mais do que uma opinião, a gente vai para um julgamento. Um outro exemplo que demonstra isso, eu fui almoçar, eu estava correndo, e eu sentei de costas para uma mesa onde tinha uma moça atrás de mim. E essa moça estava almoçando também um sanduíche, como eu, e ela estava com um bebê no colo pequeno, devia ter, talvez não tivesse um ano, ou um ano e pouco, não dava para saber. E a criança estava vendo o celular e essa moça comendo o sanduíche. E, obviamente, a primeira coisa que a gente já pensa é: nossa, que absurdo, tão pequenininho no celular, ou então coisas do gênero, né? E eu sentei e o celular tocou e eu escutei ela atender o celular. E aí ela falando para uma outra pessoa: pois é, menina, ele passou super mal ontem o dia todo. Hoje de manhã eu levei no pediatra, agora que ele tá um pouco melhor. Eu estava sem comer nada desde ontem na hora do almoço, então acabei de parar aqui para comer um sanduíche que eu estava passando mal eu, já quase desmaiando. Você vê, a gente iria rapidamente julgar o uso do celular, quando na verdade naquele caso, será que ele não estava ajudando mãe e filho? E é por isso que a gente fala assim, você conhece o background dessa pessoa? Você sabe o que aconteceu na vida dela? Você sabe qual é o motivo que ela está agindo daquela forma ou por que ela está fazendo aquilo daquele jeito? Então, você não sabe o que aconteceu ali, você não sabe, você não tem o quadro todo pintado. Então, você tem que parar para pensar nisso. As pessoas também não conhecem o seu quadro todo. Você gostaria de estar naquela situação? Você gostaria de ser julgada daquela forma? Se a pessoa É. não sabe o que passou na sua vida, o que você enfrentou, por que está acontecendo aquilo, a pessoa vai ter a opinião dela, guarda para ela, mesma coisa com você. E um exemplo interessante dessa situação aconteceu comigo, e acho que muitas das nossas clientes que são mães vão se identificar com o fato que eu vou contar. Quando minha filha era pequena, a amamentação para mim foi super desafiadora. Então, eu tinha vergonha de sair na rua com a mamadeira, porque eu sentia que as pessoas ficavam julgando por que eu estava dando mamadeira. E eu amamentava e dava mamadeira, eu alternava, né? E assim, cada um tinha uma opinião e um texto para me dar. Aí você diz assim: não, é exagero. Não, vou dar um exemplo real. A minha irmã postou uma foto da minha filha pequenininha com um casaquinho assim que parecia que ela era uma mini executivinha, só que ela era bebê. E ela fez uma brincadeira, ela botou: vamos falar sobre mamadeiras na foto como se fosse a legenda. E aí uma pessoa que não me conhecia, que era uma ex-professora dela ou algo assim, entrou na foto da minha filha e botou: mamadeiras, que absurdo, você não sabe o mal que está causando para essa criança. E fez um tratado sobre o absurdo que era dar mamadeira. Primeiro, ela nem sabia se de fato minha filha tomava mamadeira ou não, não tinha nada na foto sobre isso, foi uma brincadeira, só tinha escrito. E segundo, mais do que isso, ela não sabe a minha história. Quantas mães por aí tiveram dificuldade, porque a amamentação não é uma coisa simples, é uma coisa linda e super importante, mas desafiadora. E aí a gente já parte para a conclusão. É tão fácil, né? E aí a gente tem que lembrar que a internet hoje deixa as opiniões em um âmbito mundial. E a gente tem que lembrar que isso acaba sendo um bullying, né? Assim, com a pessoa. Sim. Você deixou de hoje ter uma opinião, um julgamento, onde fazia parte da sua vizinhança, do seu grupo de amigos, e passou a ser para o mundo todo. Você coloca uma foto e as pessoas colocam ali no anonimato, acham que são os grandes delegados da internet, né? Exatamente, os patrulheiros, né? A internet deu a voz ao anonimato e esse anonimato acabou dando coragem para essas pessoas colocarem coisas absurdas. A gente vê casos desses todos os dias, né? Exato. Mas e aí, Anne, qual é a solução?
Olha, a gente pensou uma solução à la Fênix, né? Que é uma coisa sempre descomplicada, simples e que você pode colocar em prática nesse exato instante. Que é o seguinte, a gente está falando aqui como é tão fácil, né? A gente propor soluções ao outro, né? A gente imediatamente já sabe o que propor para alguém quando alguém está passando uma dificuldade e tudo mais. Então a gente quer propor o seguinte: lembra o que o Polly falou no início? Não olhe pela janela, olhe para o espelho. A nossa solução é exatamente essa. Quando você estiver passando uma situação delicada e tudo mais, se proponha aquilo que você iria propor ao outro. Então faça a você mesma a pergunta: poxa, se um amigo me relatasse essa situação, que solução que eu proporia para ele? Porque a gente consegue ter essa busca quando é no outro. E aí a gente coloca pra gente. É uma maneira que a gente tem de estar trazendo pra gente a solução, tá certo? E ao mesmo tempo a gente vai estar praticando com mais empatia ao colocar para o outro. Porque a partir do momento em que a gente escuta, a gente sabe que pode ser uma coisa mais delicada, pode ser melhor colocado. Então a nossa proposta é essa. Olhe para o espelho, não para a janela. É isso aí. E a gente chega à conclusão e vamos partir para a dica cultural! Uhul! Essa semana o formato da dica cultural é um pouco diferente. A gente não trouxe livros e não trouxe filmes. Mas trouxe uma facilidade. Está na internet e é Exatamente. até pelo celular. Na verdade, é que nem aquela chamada antiga, embora a gente aqui não trabalhe com datas, tá? Como eu sempre repito. Pela primeira vez no Fênix brasileiro, a gente está trazendo um programa. Na verdade, são 2 programas. Um que eu acredito que tenha sido o precursor dessa mania, né, acredito eu, que é um programa americano de entrevista do Jimmy Kimmel, onde ele pega, tem um quadro no programa dele chamado Mean Tweet, que ele coloca as celebridades para lerem, né, o que as pessoas estão falando deles no Twitter. E é cada um pior do que o outro, assim, né? Chega a ser engraçado, porque como a própria celebridade está lendo aquela opinião, né, ele acaba fazendo caras e bocas, né? Não acaba sendo uma coisa engraçada. E tem cada absurdo que entretém, né? Mas você começa a perceber como as pessoas se metem tanto na vida dos outros, né? É muito engraçado isso. A segunda dica é a versão tupiniquim disso. É a versão da Júlia Rabelo, que tem esse programa no GNT e que a gente acha que pode estar ajudando vocês também a entenderem o que é esse outro lado. Então procurem o programa da Júlia Rabelo lá no GNT, onde ela faz a mesma coisa. Ela leva, é a versão com o Rodrigo Hilbert, tem com várias pessoas, ela leva famosos para lerem o que outras pessoas acham deles. E aí vocês podem começar a praticar, e aí talvez seja uma oportunidade legal, o exercício que a gente colocou, usem nessa hora. Se imaginem no lugar da pessoa que está lá, ouvindo as coisas que estão dizendo sobre ela. Então, na próxima vez que você for dizer sobre alguém, talvez você vá usar um pouco mais de carinho e cuidado. Empatia, gente, por favor. Se coloca no lugar do outro, você sentir o que você está comentando, o que isso pode provocar na outra pessoa, que também provocaria em você. Exatamente. Carinho, gente, muito carinho. Sempre. Gentileza em cada esquina, é isso que eu falo o tempo todo. É verdade. Então, nossa contribuição para vocês hoje e para nós também. Vamos olhar para o espelho. Com certeza. Então, ficamos por aqui. Beijão. Um beijo.